CEO da Meta, né, o Mark Zuckerberg, está disposta a eliminar o seu sistema de verificação de fatos, né, de checagem de fatos, e também de mudar significativamente a sua política de moderação de conteúdos. Na prática, o que isso representa para o Brasil e para o mundo? O pronunciamento, né, do Mark Zuckerberg, ele não pode ser qualificado como um simples anúncio de mudanças nas políticas. O que o Mark Zuckerberg fez foi um manifesto político de alinhamento da Meta com o governo norte-americano e com uma visão extremista liberal da liberdade de expressão, do que deve ou não circular no discurso público, um ataque às soberanias dos países e regiões que estão buscando de forma autônoma, né, independente, né, fazer a regulação desse ambiente digital e do tipo de operação que essas empresas realizam nos seus países. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é preciso a gente registrar. A segunda é o impacto, né? Eu acho que são muitos os impactos, os desdobramentos e as consequências de uma manifestação que tem uma característica política tão grande, né? A primeira delas é a gente tentar acompanhar como as mudanças que, inclusive, já começaram a ser realizadas nas políticas de moderação. A Meta já alterou as políticas para discurso de ódio para a Praça dos Estados Unidos, e a gente sabe que eles têm políticas diferentes para cada região e para cada país, né? E lá eles já fizeram mudanças que são gravíssimas. Essas mudanças ainda não vão impactar os usuários brasileiros, mas em breve isso vai chegar aqui e eu acho que ele vai testar, né, uma contraofensiva, né? Ele subiu o tom contra as tentativas de regulação ao redor do mundo e um alinhamento com uma perspectiva de extrema-direita. Você escreveu um artigo recentemente que foi publicado na Carta Capital, que você diz que esse movimento do Mark Zuckerberg é o início de uma ofensiva das Big Techs contra as regulações. E agora, pegando o gancho da sua resposta, de que forma o Brasil pode reagir na prática a essa ofensiva? Seria, se houver violações da nossa soberania, poderia acontecer algo como aconteceu com o X, por exemplo, que a gente ficou semanas sem poder acessar essa rede social, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp poderiam ser tirados do ar se essas empresas ferissem a nossa soberania, a nossa legislação, os princípios que a legislação brasileira está impondo? Eu acho que a resposta é sim, né? Agora, isso será feito? Vai depender muito do cenário que se constituir. Qual a melhor resposta que o Brasil poderia dar nesse momento? A primeira, eu acho que já está em curso, é a própria votação do STF de buscar construir um regime diferenciado de responsabilidade dentro do Marco Civil da Internet, que é uma legislação já existente para plataformas de rede social. Para as plataformas, é preciso que haja uma mudança no regime de responsabilidade. E esse passo será dado com a votação do Supremo. Mas isso é insuficiente na minha visão, do ponto de vista do arcabouço jurídico brasileiro. Nós precisamos retomar no Congresso Nacional um debate sobre regulação de plataformas digitais. O cenário doméstico é complexo. Nós sabemos que o Congresso Nacional tem uma composição arredia a esse tipo de debate. Nós sabemos que nós temos ali uma bancada bolsonarista, uma bancada religiosa, evangélica, que se coloca refratária a essa discussão. Mas o Estado, a sociedade civil, nós precisamos elevar o tom. Zuckerberg elevou o tom, nós precisamos elevar o tom também. E com uma lei aprovada, isso nos dá muito mais conforto do que deixar isso nas mãos do STF, porque abre espaço para um tipo de manifestação como o Zuckerberg fez, de se referir aos tribunais secretos com medidas, né, não transparentes. A gente sabe que não há nada disso. O STF fez algo em nome da defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas ter uma lei é essencial. E nós também podemos lançar medidas no âmbito administrativo. Eu acho que o Estado brasileiro ainda pode
inovar e pensar medidas no âmbito do executivo que possam avançar. Mas, mais do que tudo, eu acho que está já caindo de maduro o momento da sociedade refletir sobre o papel dessas empresas na sociedade. Porque nós não estamos nos referindo apenas ao discurso de ódio, à desinformação, à intervenção em processos eleitorais. Nós estamos falando do adoecimento de jovens, do vício de adolescentes e idosos, de como essas plataformas, o design dessas plataformas, a arquitetura dessas plataformas tem nos sequestrado cognitivamente. Nós passamos uma década, ou quase 2 décadas, naturalizando a existência desse modelo de plataformas viciante em termos de design, da maneira como eles direcionam os conteúdos, como eles lidam com as nossas emoções. E eu acho que está na hora da sociedade questionar isso. Por que tem que ser assim? Por que a plataforma tem que ser desse jeito? Por que a gente naturaliza esse formato? Então, esse é outro caminho. Será que não é o caso de começarmos? É difícil, é complexo, né? Mas a gente tem que pensar alternativas, porque essa é uma questão civilizatória na minha visão.